repressão. O que significa reprimir algo? É jogar para dentro. Então, a repressão das emoções, a repressão dos instintos que não são trabalhados, a repressão de sentimentos que camuflam a consciência do homem, isso fere a alma. Por quê? Porque vai ferir seus corpos. E quando é que se traz a repressão ou quando que se reprime algo? Quando que se conscientemente, dentro de uma consciência humana, não se aceita. E dentro de uma consciência humana infantil, da criança. Quando uma criança, ela se vê sozinha, sem proteção, ela se sente amedrontada. Esse amedrontamento ao longo da vida, ele vai repercutir. Por quê? Porque é uma necessidade de proteção que faltou. Não que ele tenha passado muitas horas, muito tempo. Bastou fração de minutos ou um quarto de hora em que a criança se viu sozinha, sem proteção do pai, da mãe, do cuidador. E quando um ser humano, ele guarda, reprime dentro dele a falta de cuidado, a falta de proteção, esta emoção, esse sentimento de insegurança, medo, é muito grande. Então, o ser humano que carrega isso, ele até rejeita a oportunidade de conhecer o novo, porque ele tem medo. Medo da falta de proteção, medo à exposição, medo. Aquele medo que foi reprimido e que está guardado na memória, ele é trazido à baila. Ele é trazido à baila quando uma pessoa, ela é obrigada ou ela tem o dever de assinalar algo que ela não tem totalmente familiaridade. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela traz da memória guardada o sentimento de medo, o sentimento de impotência daquela proteção e muitas vezes, muitas oportunidades passam na área profissional, na área familiar, na área afetiva pessoal. Porque quando uma pessoa, ela reprimiu sentimentos de falta de amor, falta de proteção, falta de cuidado, falta de se sentir amada, ela vai projetar isso ao longo da sua vida. E nessa projeção, ela afasta de si qualquer possibilidade de cura. Por quê? Porque ela não tem essa compreensão do que ela viveu num período, num ciclo muito jovem, na primeira infância, por exemplo. Tem guardado na memória, no calabouço, assim já dizia Freud, assim, o calabouço memorial daquelas emoções ficaram ali, guardados, reprimidos, repressados. E a partir de então, essa pessoa, ela vai simplesmente, como uma ressonância magnética, em determinados dias da sua vida, em situações, ela vai trazendo à baila. Isso vai fazendo com que esta ressonância vai trazendo cada vez mais esse sentimento à flora. E é dessa forma que muitas vezes uma pessoa, ela estuda, ela aceita, ela compreende as coisas do dia a dia, mas ela não se auto-observou, ela não se auto-investigou, ela não se autocompreendeu nessas
nesses calabouços da memória. Então, o que acontece? Cada nova escolha, uma nova repressão dentro da fase em que ela está. E aí vem o sentimento de impotência. A impotência faz com que uma pessoa se sinta abaixo. Abaixo, ela fica impotente. Impotente, muitas vezes, ela entra no estado de angústia profunda, melancolia profunda, e muitas vezes ela também entra no estado da depressão. Por quê? Porque ela coloca a sua vida para ser dirigida pelo fator externo, por outras pessoas, por outras formas de conter o melhor de dentro para fora, onde ela não conhece o seu interior. Então, quando isso acontece, a pessoa vai trazer à sua vida escolhas que não vão lhe caber como uma luva. Ela vai trazer à sua vida sensações as quais vão a colocar sempre numa crise existencial que não termina, querendo descobrir porquês, como mudar. E é nesse quesito que pode-se muito vir a transcender tudo isso. Quando uma pessoa, ela ressignifica um sentimento, quando ela tinha uma fase de vida de 2, 3 anos de idade, mas eu não me lembro. Não se lembra conscientemente, lucidamente, mas no calabouço da memória, essa emoção, essa repressão está contido. Então, quando você, por uma terapia, por uma autoanálise, por uma autoinvestigação em si mesmo, que você é abordado por esse sentimento, aí sim, quando há uma compreensão, uma ressignificação, há uma transmutação, há uma transcendência desse sentimento. E essa transcendência da repressão, que foi a emoção reprimida, com a compreensão da vida adulta, é que é feito uma alquimia desses sentimentos. E esses sentimentos, eles, como colocado em ponto de ebulição, eles são absorvidos pela consciência já projetada num nível de maior percepção, enquadramento com a lucidez. E é melhor dizendo, a forma que o ser humano tem de evoluir. É o conhecendo-se profundamente, enquanto corpo físico, enquanto corpo energético, enquanto corpo astral, enquanto memória do campo mental humano que está ainda fragmentado. E nesta fragmentação, muitas das vezes, essa pessoa ela tem um padrão emocional muito sensível, muito imaturo, uma psique muito imatura, e quando o ser ele tem totalmente a condução de tracejar a sua vida já com a absorção desse sentimento, absorção total desse sentimento, aí sim a sua vida muda. Por quê? Porque a frequência das suas energias, elas se elevam. E nas frequências das energias elevadas, o homem se conecta a um campo elevado, ao qual é esse campo que o levará ao reino interno e à felicidade.